Aqui na esquerda é onde nós vamos acessar os nossos relatórios. Dando uma passada bem geral, aqui até mostra a contagem de eventos e tinha a contagem de conversões também, né? É um dos motivos da gente marcar as conversões, porque evento, a pessoa visualizou uma página, já é um evento. Então não é algo tão importante para a gente, conversão já é algo mais importante. Então a contabilização, a gente marcar as coisas como conversão, nos ajudam depois a diferenciarmos os tipos de eventos que aconteceram aqui dentro do site. Bem, aqui na esquerda, em aquisição, nós vamos ter dois relatórios. Tem essa divisão geral e nós temos dois relatórios: aquisição de usuários e aquisição de tráfego. O que a gente está mais habituado pelo GA anterior é a aquisição de tráfego, que é o usuário veio para a minha página, veio para o meu site e eu estou monitorando. Só um segundinho, acho que tem. E eu estou monitorando aquele acesso, aquela sessão, aquela visita específica do usuário. Agora, no caso da aquisição de usuário, como que nós estamos adquirindo novos usuários, novas pessoas? Estão pensando ali na primeira visita que o usuário faz ao nosso site. Da onde que ele veio? Então, um caso é como nós estamos adquirindo novos usuários e o outro é, independente se esse usuário é novo ou já veio aqui mais vezes, por onde que ele está vindo, né? Então, essa é a diferença entre os dois. E daqui a pouquinho eu mostro para vocês como que a gente customiza. Aqui pela conta do Google a gente não consegue customizar, não tem essa liberdade. Mas aqui a gente vai ter essas colunas aqui com informações, né, que a gente pode, para a gente poder analisar. Aqui dentro dessa primeira coluna, nós podemos escolher como que nós queremos ver os dados. Então aqui ele está baseado em grupo de canais. Então ele, por exemplo, busca orgânica, ele junta tudo que for Google, Bing, Yahoo, qualquer outra ferramenta de busca, está tudo aqui dentro. Busca paga também, anúncios no Google, anúncios no Bing, né? Organic Social, tudo que for relacionado a mídias sociais, qualquer mídia social que seja. Mas de repente a gente quer saber no detalhe qual que é a mídia social, qual que é o mecanismo de busca. Então a gente pode mudar aqui para ver, por exemplo, por origem barra mídia da sessão. Que é uma visão que a gente está acostumado, que a gente tinha anteriormente. Olha. Então, ó, nesse caso aqui, olha, é Google e é Google CPC. CPC é o pago, né? Custo por clique aqui. Tem aqui também Google orgânico, né? Tem Baidu orgânico, né? Tem aqui referência, tráfego de referência, outros sites trazendo tráfego, tem e-mail, né? Então aqui a gente consegue ver em mais detalhes. Está mostrando 10, mas a gente pode aumentar aqui para ver uma quantidade maior de itens. Aqui nas métricas em si, tem algumas diferenças do que a gente tinha anteriormente no Google Analytics anterior. Então nós temos quantidade de sessões e temos sessões engajadas. Anteriormente, a métrica padrão que a gente estava acostumado era a taxa de rejeição, né? Taxa de rejeição era quando um usuário entrava no nosso site, ficava ali pouco tempo e ia embora sem realizar nenhuma ação. O Google, em vez de se preocupar com rejeição, ele se preocupa com engajamento, que é o contrário. Se a gente quiser ter aqui a métrica de rejeição, dá para ter também, dá para configurar. Mas isso aqui é o contrário. Se a taxa de rejeição é 40%, a taxa de engajamento é 60%. É o valor que falta para completar 100. Então, aqui ele olha para quando o usuário de fato se engaja no nosso site, ele passa um tempo navegando no nosso site, ele está com a tela aberta no nosso site, ele clica, ele realiza eventos dentro do nosso site. Então, é essa métrica aqui de sessões engajadas. Aí tem o tempo de engajamento, que não é a duração da sessão, isso daqui é o tempo que o usuário ficou com a nossa tela do nosso site aberta em primeiro plano. E aí tem algumas outras métricas relacionadas a isso. E aqui mais ao lado, olha, total de eventos e total de conversões. E aqui a gente pode fazer um filtro, seja por evento, escolher qual evento que a gente quer ver, de forma mais específica, seja por conversão. Tudo isso daqui eu marquei como conversão, mas eu quero ver apenas conversões de compra.
E aí ele vai mostrar apenas dados de compra. Quais são os números, as quantidades que esses canais aqui trouxeram, de compra, né? Então aqui, quando nós marcamos como um evento como conversão, ele vai ser contabilizado nessa coluna aqui e a gente vai poder filtrar ele por aqui também. Passando para os demais relatórios, aqui na parte de engajamento é onde a gente consegue, por exemplo, examinar um evento mais a fundo ou uma conversão mais a fundo, examinar o desempenho das nossas páginas, um pouquinho parecido com o que a gente tinha anteriormente. Olhando aqui em eventos, a gente pode escolher um evento específico e aí a gente vai ter detalhes sobre esse evento. Então tem todos os eventos aqui, mais uma vez. Aqui está mostrando 10, mas dá para a gente mostrar uma quantidade maior. Eu vou pegar como exemplo aqui o evento de compra. Se nós clicarmos no evento, aí passa a ser um relatório específico sobre esse evento. Ele vai mostrar a quantidade dentro desse período, né, os últimos 28 dias aqui no caso, a gente pode escolher o período. Então, a quantidade de eventos de compra que ocorreram, quantos usuários realizaram esse evento. Então, em média, a gente teve 1,1 compra por usuário. Aí tem aqui também informação sobre qual foi a receita total em vendas relacionadas a isso. Um detalhe, às vezes vai acontecer isso daqui com vocês, até com a conta do Google acontece, que é ele mostrar que existe um limite sendo aplicado. O que quer dizer isso? Ele não está se baseando em 100% dos dados. Às vezes isso acontece quando a gente tem muita informação sobre um determinado evento, aí o Google pega uma parte, uma amostra, para mostrar para a gente os relatórios, ou pode acontecer quando a gente tem muito pouca informação, aí também ele vai aplicar isso daqui, porque daí, digamos que só um usuário, 2 usuários realizaram uma ação. Ficaria muito fácil a gente identificar quem que é esse usuário, qual foi a ação que ele fez. Ah, foi uma compra. Só eu ver lá na minha listagem de compras, eu consigo ter mais detalhes específicos de um usuário. E o Google, ele procura sempre proteger a identidade e as ações de um usuário específico. A ideia do GA é a gente ver, né, o agrupamento, né, o todo. E aí, da mesma forma que a gente tem aqui país como uma dimensão, e a gente tem aqui gênero como outra dimensão, a gente poderia ter aqui, que tem, tem aqui, por exemplo, tipo de pagamento. Aqui no caso não está, provavelmente o Google não está enviando essa informação de forma correta, né? Mas tudo isso daqui são dimensões, né? Imagina o relatório, quando a gente configura lá a geração de lead, e aí a gente coloca o nome do material rico como uma dimensão. Vai aparecer aqui, como um cardzinho, para a gente poder ver os detalhes, né? Nesse caso, por mais que seja uma conta Google de demonstração, acreditem ou não, tem muita coisa configurada de forma fora do ideal dentro da conta do Google. Então, tudo isso daqui são dimensões, olha, que dá para a gente ter detalhes sobre um evento específico. Mas aqui acaba que a informação não está sendo enviada para a gente ver aqui o detalhe. Bom, seguindo aqui, existe essa ferramenta Analisar, que é a ferramenta de exploração de dados dentro do GA. A gente consegue criar aqui, por exemplo, uma análise de funil, ou uma análise do caminho que o usuário passou, tanto olhando para frente como de trás para frente, né? Da compra, pegando o evento de compra, olhando para trás, quais foram os eventos que aconteceram antes, por exemplo. Ou pegando o acesso a um determinado produto, o que aconteceu depois. Então, a gente consegue por meio desse tipo de visualização. Só mostrando brevemente para vocês essa parte aqui de funil, que é um evento que eu acho super interessante. Aqui a gente consegue, olha, configurar as etapas do funil até chegar na principal conversão nossa. E aqui está a importância de nós coletarmos os dados de uma forma mais extensa, mais aprofundada, né? Então, se eu só coleto visita ao site e compra,
eu só fico com o começo e o fim do meu funil. Mas se eu coleto também o meio, as coisas que acontecem, eventos importantes que acontecem no meio, dentro dessa jornada, aí eu consigo configurar aqui um funil completo e visualizar quais são os pontos que a gente tem mais perda de usuário para poder agir dentro do marketing em cima desses pontos. Bom, em questão de relatório, aqui dentro de publicidade também, é onde nós podemos comparar, fazer uma comparação, olha, dos modelos de atribuição. Se vocês quiserem brincar um pouquinho com isso, olha, é aqui dentro que a gente faz as comparações. Nesse caso, está comparando último clique, modelo de atribuição de último clique versus o baseado em dados. Então, quais seriam os números se fosse o último clique em vez de baseado em dados? Quais seriam os números se fosse primeiro clique, se fosse linear? Então, aqui a gente consegue fazer um comparativo. Por fim, eu acho bastante bacana esse relatório aqui de caminhos de conversão, porque ele divide os eventos com base em pontos de contato iniciais, pontos de contato intermediários e pontos de contato finais. E ele mostra aqui para a gente, nesse caso está mostrando por grupo de canais, mas a gente pode trocar aqui por origem, por mídia. Vamos colocar por origem, por exemplo. Então, quais são as origens, né, as fontes de tráfego que estão mais contribuindo para um contato inicial com o meu site? Quais estão contribuindo para contatos intermediários, para engajar com o meu site, para eventos de engajamento? E quais estão mais contribuindo para a conversão final? Então aqui a gente consegue ter essa visualização, essa análise, né? O que está contribuindo para trazer o usuário, para engajar o usuário e para finalizar uma conversão específica dentro do nosso site. E aí, só um último detalhe para mostrar para vocês. Isso daqui é uma conta de teste, tá? Eu entrei aqui no relatório de aquisição de tráfego e a gente consegue, né? A gente tem aqui essas informações, essas colunas, mas e se eu quiser trazer uma outra métrica aqui para dentro desse relatório? A gente consegue editar. Então aqui em cima, olha, personalizar relatório. Clicando nesse botão, a gente consegue tanto editar e salvar esse próprio relatório, como salvar um novo relatório. A gente tem novos relatórios que a gente vai criando e vai salvando e colocando aqui dentro do GA4. Aqui na direita, a gente determina qual tipo de gráfico que vai aparecer. O cardzinho aqui, por exemplo, também a gente consegue fazer a edição. Aqui em dimensões, está como padrão grupo de canais, né? A gente poderia determinar, por exemplo, como padrão origem barra mídia, né? Para a gente ter um pouquinho mais de detalhe. E aqui em métricas é onde a gente consegue, eu não quero taxa de engajamento, eu quero taxa de rejeição, que eu estou mais acostumado com ela. A gente vem aqui, adiciona a taxa de rejeição, coloca na ordem que a gente desejar, né? Outros eventos, outras métricas a gente pode também adicionar por aqui. Eu estou acostumado com duração da sessão, tem também. Então, o que a gente tinha anteriormente também existe. A gente precisa só configurar para poder exibir. Eu não recomendo que você fique tentando adaptar o GA4 ao que você tinha anteriormente. Acho que a gente tem que aceitar que houve uma mudança e e confiar que o Google está trazendo algumas métricas novas que vão ser melhores do que as anteriores e tentar nos adaptar, começar a utilizar, né? Com o tempo a gente vai começar a aceitar mais e até gostar do uso do GA4 e das métricas novas. Aí clicando em aplicar, ele vai modificar aqui o relatório para a gente. Com base naquilo que a gente... taxa de rejeição, entrou aqui. Então, o que a gente tiver configurado vai aparecer por aqui e a gente pode salvar aqui em cima. Tanto salvar no relatório atual, como também salvar como um novo relatório. Por último, só uma ultimíssima coisa. Aqui na esquerda, aqui existe também biblioteca. Aqui dentro de biblioteca, depois vocês podem fuçar, brincar um pouquinho, é onde está configurado esses relatórios que aparecem aqui. Então,
Já vem por padrão alguns relatórios, de acordo com a nossa configuração do GA4, mas a gente pode falar, não, eu quero esse grupo de relatórios chamado ciclo de vida, eu quero ocultar. Ó, tá aqui, ó, ciclo de vida. A gente pode vir aqui e desativar, cancelar a publicação dele. A gente pode criar um novo grupo aqui dentro, né, com outro nome aqui, olha, tem aqui, por exemplo, olha, objetivos de negócios, e aí aqui dentro tem relatórios criados dentro desse grupinho, mas não está publicado. Então eu posso publicar isso daqui, posso criar novos. Então aqui vocês conseguem customizar o que vai aparecer de relatórios aqui dentro do GA4 para vocês.